A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus possa continuar te abençoando nessa noite em que nós mais uma vez temos o privilégio, a oportunidade de estarmos juntos, entrando aí na sua casa para podermos meditar um pouco na palavra de Deus. Lembrando sempre aos irmãos que o nosso objetivo com essas lives é de trazer a você a palavra de Deus, ajudar você a atingir a maturidade da fé, a edificar a sua fé também. E para tanto, nós sempre baseamos o nosso dizer na palavra de Deus. Nessa pequena mensagem de hoje, eu quero que você entenda que Jesus, Ele sabe quem você é. E levar você a refletir que a melhor coisa que nós podemos fazer é ter comunhão com Cristo e um nível de intimidade com Ele que nos permita, muitas das vezes, explicar sem palavras aquilo que somos, aquilo que pretendemos. E há uma passagem que eu quero que você analise comigo nessa noite, que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 33, e também lá em João, capítulo 21, do versículo 9 ao versículo 17. A passagem de Lucas, que é o que nós vamos ler, ela tem o seguinte contexto. Jesus havia morrido e ao terceiro dia ressuscitado. E nessa qualidade de ressuscitado, ele aparece já a alguns de seus discípulos, mas nem todos os discípulos tinham visto já ressuscitado. É bom lembrar que os discípulos formavam a multidão, eram centenas de pessoas. Já houve vezes que milhares de pessoas se reuniram para ouvir o Senhor. Mas dentre esses milhares existia um círculo mais íntimo, mais próximo, que era o colégio dos 12 discípulos, mais tarde serão transformados em apóstolos do Senhor. E como apóstolos, seriam então as bases de liderança sobre a qual a igreja estaria assentada para poder marchar firme sobre a rocha eterna que é Cristo. Então, você tinha esses 12 mais próximos, mas tinham outras centenas e até milhares de pessoas que o acompanhavam. E desse grupo mais de fora um pouco, do círculo dos 12, as pessoas não tinham visto Jesus, estavam todos na dúvida, lembrando que os judeus esperavam um libertador político. Eles entendiam o reino de Deus como a instalação de um reino político aqui na terra, que Deus enviaria o Messias como uma versão judaica do nosso Dom Pedro I aqui, para proclamar a sua independência em relação à opressão do Império Romano. Mas Jesus veio de uma forma inesperada, não era o que eles pensavam. E quando ele é preso, torturado, morto e sepultado, as esperanças de grande parte, para não dizer da maioria, foi por água abaixo. Porque a nossa natureza humana, ela é assim. A nossa fé é muito condicionada àquilo que a gente vê. A gente anda mais por vista do que por fé. E quando as coisas não saem de acordo com o que nós planejávamos ou imaginávamos, a nossa tendência é nos decepcionar com aquilo. E isso é um traço da nossa personalidade humana decaída, marcada pelo pecado. E não vai ser diferente com os homens naquela época. Então, Jesus havia ressuscitado no domingo pascal, já visto por alguns de seus discípulos, já se manifestado a eles, inclusive no cenáculo, a Pedro, lá na beira do mar,
Mas 2 deles não sabiam que essas coisas estavam acontecendo. E 2 deles foram embora. Se a gente ler os textos da Bíblia, a gente vai ver que a turma se decepcionou tanto que Pedro voltou para o mundo da pesca e influenciou os outros irmãos a voltarem à pesca, esquecendo o ministério apostólico. Perderam a fé, perderam as esperanças. E cada um começou a seguir o seu caminho, segundo aquilo que achava melhor. E nessa, então, nós temos 2 homens aqui, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, 2 homens que vão estar numa estrada, e diz o texto assim: e eis que no mesmo dia, ou seja, no mesmo dia da ressurreição de Cristo, no domingo, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres lhe haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Perdão. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração onde pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida, para que possamos, mesmo com todas as limitações que temos, possamos transmitir aquilo que é a Tua palavra para o enlevo espiritual do Teu povo.
Assim suplicamos pela a tua condução no caminhar desse trabalho, assim como de toda a nossa vida. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Ele sabe quem você e eu somos. Graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus. Quando nós analisamos essa passagem, a gente vê aqui que 2 desses discípulos já tinham perdido a fé de que Cristo ia ressuscitar, e eles traduzem exatamente o que eu e você somos, pessoas que duvidamos de Deus. Essa é a grande verdade. E agora eles tinham desistido de tudo, estavam indo embora, largaram Jerusalém para trás e foram para a cidade de Emaús, que fica distante 60 estádios, ou seja, quase 12 quilômetros. E indo de caminho, conversavam a respeito dos últimos acontecimentos. E pela narrativa que eles vão fazer mais na frente ao estrangeiro que eles aparecem, era um assunto, era uma conversa, um papo bem murcho, bem derrotista. E eles vêm um com o outro, com certeza, né, a gente pode imaginar que vinha, pois é, que decepção, não aconteceu o que foi prometido, hoje é o domingo, nós não vimos ele, alguém falou aí alguma coisa, mas ninguém viu nada, e sabe como é que é melhor a gente ir embora. E estavam rindo, discutindo. De repente, apareceu do nada uma pessoa andando junto deles, que era o próprio Cristo, mas de uma forma em que eles não podiam conhecer. O texto diz claramente que no mesmo dia, o mesmo Jesus se aproximou deles. Então não era um outro dia nem outra pessoa, era o próprio Jesus. E o versículo 16 frisa: mas os olhos deles estavam como que fechados, não estavam fechados. Ele está usando aqui um símile, como que fechados, para que não o conhecesse. O Senhor tirou deles a capacidade de discernir quem ele era. Então, diz o versículo 17 que ele pergunta: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que vocês estão tão tristes? Nota que eles estão numa estrada, indo para Emaús, e ele aparece ali e diz: que conversa é essa que vocês estão caminhando aqui, conversando? Jesus estava agora com eles no caminho, porque na verdade nunca deixou de estar. Eles não o enxergaram, mas ele estava ali até que ele se deu a pelo menos a aparecer como outro ser humano qualquer. Como muitas vezes faz comigo, com você, que nós estamos achando que estamos andando sozinhos, ele está o tempo inteiro no caminho, junto de mim, junto de você, só que a gente não vê e acha então que, por não estar vendo, achamos que não tem nada acontecendo a nosso favor no mundo espiritual, que Deus não está ao nosso lado, né? E então a Bíblia frisando aqui no verso 15 que esse mesmo Jesus que aproximou vai perguntando a eles, e eles vão respondendo. Cleopas começa até a chamar atenção, dizendo que estrangeiro, peregrino é você em Jerusalém, que não está sabendo o que está acontecendo. E ele começa a se referir a Jesus de uma maneira estranha, de quem já perdeu todo o ensinamento que Jesus deu. Veja o verso 19. E ele lhes perguntou: quais coisas que aconteceram nesses dias? E eles disseram: as que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta. Agora eles estão se referindo a Jesus como um defunto, como um ex, alguém que não existe mais. E aí então, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, mas foi, não é mais. Está morto, acabou, na mente deles. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Agora vejam bem o verso 21. E nós esperávamos que ele remisse Israel. Olha o verbo esperar como foi para o tempo pretérito. E nós esperávamos, já não esperamos mais. Já não temos mais fé, né? Mas
Agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, e nada até agora. Então, acabou, a história acabou aqui. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham tido uma visão de anjos que dizem que ele vive. Mas veja bem, disseram que não tinha ninguém. Não sei se é verdade. E também disseram, falaram a elas, que apareceram anjos falando que ele não estava ali, que ele vivia. Verso 24. E alguns dos que estavam conosco, dessa turma de discípulos, foram ao sepulcro e acharam ser assim como a mulher havia dito. Porém, a ele, a Jesus, não ouviram. Então, estava cheio de dúvida. O negócio tinha acabado para eles. Aí Jesus interpela-os e começa: honestos e tardos de coração, para crer. E aí começa a descrever todo o cumprimento das profecias, repetindo a aulinha que já tinha dado várias vezes para eles durante os seus 3 anos e 4 meses que conviveram. Mas esqueceram de tudo. E no verso 28 diz que quando chegaram à aldeia de Emaús, onde era o destino deles, o Senhor fez como quem ia prosseguir viagem. E aí eles insistiram com ele: o constrangeiro, fica conosco, que já se faz tarde. Até um corinho que eu acho lindo, maravilhoso, que diz: fica conosco pelo teu imenso amor. É lindo, né? E aí ele ficou, porque o que ele queria era ficar. Ele só fez que ir para que eles tivessem a oportunidade de convidá-lo. Jesus, ele é desta maneira. Ele nunca invade o seu coração. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, e no versículo 20, existe uma figura ali pintada que traduz exatamente esse comportamento, vamos dizer assim, de Jesus, essa maneira dele tratar. Ele não invade. Ele não é como um agente do BOP ou do FBI que mete o pé na porta do seu coração, entra e toma conta de tudo. Não, não, não. Lá em Apocalipse 3:20, diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Aí vem a partícula condicional. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí sim, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Para os orientais, a mesa é de grande importância, porque as refeições são sagradas para eles. E é um momento em que a família se reúne para tratar dos assuntos de maior importância e intimidade. É na mesa. Se você observar bem a mesa, mesmo o triclínio lá dos dias de Jesus, que era uma mesinha uns 20 centímetros só do chão, mas tinha essa elevação, ela lembra um altar. A mesa da sua casa, essa mesa no qual eu estou aqui também. A gente põe os alimentos, os livros, o que nos interessa sobre ela, mas ela está levantada do chão, com as oferendas em cima delas. A mesa é semelhante ao altar, que também, ainda que de terra, ou de pedras, ou de bronze, não importa, ele eleva a oferta para Deus em um oferecimento de coração e pleno. Então a mesa é um altar da sua casa. Então ele entra ali naquele local com eles e começa a lhes explicar, e eles vão ouvindo as explicações, só que Jesus está à mesa com eles. E algo começa a acontecer ali, que é o mesmo dia, é o mesmo Jesus, que agora, nesse momento tão especial, ele se reúne com esses 2 discípulos para poder lhes dizer: vocês fazem parte desse ministério. A obra não acabou, ela está apenas começando. Então ele fala com eles de uma maneira tremenda e
no verso 30. Aconteceu que quando estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou e partiu-lhe e lhe deu. Nesse momento abriram-se-lhes os olhos e o conheceram. E ele simplesmente desapareceu-lhes. Que coisa linda, né? Vejam bem, eles só reconheceram Jesus no momento em que ele pega o pão, dá graças, parte para entregar a eles. Nesse momento, o véu caiu dos seus olhos, as escamas, e lhes foi revelado a presença física e espiritual e completa e plena de Deus à mesa com eles. E nesse mesmo momento em que eles têm o discernimento, eles olham e ele como que se evaporou, ele sumiu. E o que eles fazem, irmãos? Largam a mesa, largam a hospedagem, desistem do plano que eles tinham feito e voltam correndo para Jerusalém para falar com os outros discípulos. E lá vão receber a notícia de que ele apareceu, que ele fez o teste de São Tomé e tantas outras coisas. Então, o que isso tem a ver com a minha vida, com a sua? Tem tudo. Nós estamos como esses discípulos, nós estamos num caminho. Estamos vivendo nesse caminho que muitas das vezes você pode ter sido uma pessoa que tenha sofrido uma decepção com o pastor, com a igreja, com o ministério, e achou que já acabou, que não tem mais jeito, que o casamento não vai mais, que sua vida não vai mais, seus planos morreram, não tem mais como dar certo, que todas as possibilidades e probabilidades foram lançadas por terra e que não tem mais saída e que não adianta mais sonhar porque acabou tudo. É aí que você tem que entender que em momento algum você está sozinho neste caminho. Mesmo que você não possa vê-lo fisicamente, a presença de Jesus, através do seu Espírito Santo, ela está dentro de você. Jesus caminha ao seu lado todos os passos da sua vida. Muitos livramentos que Deus dá a nós, aos nossos filhos, aos nossos queridos, e nós nem percebemos alguns desses livramentos, é porque Ele está ao nosso lado. Quando a gente peca, a gente erra, a gente sente um aperto no coração, a gente sente vergonha de ter cometido o erro, é porque Ele está do nosso lado. Ele está nos acompanhando nesse caminho. Só que na sua pedagogia, Deus, ele se oculta de nós. Porque não adianta segui-lo por vistas, mas por fé. Por isso que fracassam a maioria dos crentes hoje, que vão à igreja atrás de sinais, de milagres, de prodígios. Jesus faz sinais, faz milagres, faz prodígios. Já vi vários deles, já fui atingido por esses milagres, enfim. Mas não é por isso que a gente vai à igreja. Uma certa irmã disse a mim, no começo desse ano, falando, já no início da pandemia, essa pessoa disse para mim, não, pastor, eu creio em milagre, isso não vai me pegar, e olha só, eu falei, mas temos que nos prevenir, tomar os cuidados. E ela disse, olha, se não for para crer em milagre, para mim não serve a igreja, eu vim para a igreja por causa de milagre. Aí eu retruquei, eu não vim para a igreja por causa de milagre, eu vim para a igreja por causa de Jesus, porque os meus pecados me pesaram e eu achei ali a salvação. Então, a visão é torcida. A Bíblia diz, lá em Marcos 16, e os sinais seguirão os que crerem. Ora, os sinais, os milagres, as obras, elas nos seguem. Nós pregamos o Evangelho, vivemos o Evangelho e os milagres vêm atrás como uma confirmação. Agora, hoje inverteram. As pessoas vão atrás do milagre. Eles é que seguem o milagre, os sinais, e não os sinais é ele. Então, por mais maravilhosos que sejam os dons, as curas e etc., nada é mais importante que a sua salvação. Então, assim como eles, Jesus está conosco também no caminho, só que a gente não detecta a sua presença. As nossas limitações não permitem que a gente veja a presença de Deus, não permitem que a gente reconheça os bens que Ele fez por nós. Como o Coríntios diz, conta as bênçãos
quantas são. Você não consegue, porque são milhares e infinitas bênçãos. Só que nós traduzimos como bênção coisas materiais, carro, dinheiro. Não é, isso aí também mas aliás é a categoria mais barata das bênçãos, que as verdadeiras bênçãos são de ordem espirituais, do conhecimento, da sabedoria de Deus, da comunhão com Deus, de sentir a presença viva do Espírito Santo na sua vida. Isso sim é o importante. Mas quando Jesus constrange aqueles rapazes a entrarem naquele cenáculo, é para ter uma conversa com eles à mesa, como está acontecendo exatamente nesse momento. Nós estamos aqui numa mesa, eu, o Senhor Jesus que está aqui na pessoa do seu Espírito, e você que está aí na sua casa. Jesus está aqui, mas está aí também sentado do seu lado. Quantas centenas de irmãos que vão ouvir, aliás, uma centena, né? Mais ou menos, a gente tem isso aí de pessoas que ouvem o nosso canal. Ele vai estar com você e comigo. Vamos formar uma mesa com uma centena ou mais de pessoas, cujo chefe da cabeceira é o Senhor Jesus. E nessa reunião nossa íntima, nós vamos discutir exatamente isso. Ele sabe quem você é. Ele está administrando a sua vida. Os seus sonhos não se interromperam, não morreram, não acabaram. Os seus projetos não estão terminados. Por quê? Porque Jesus está na sua mesa. Ele está no controle da situação. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. Você conhece a passagem onde Pedro vê Jesus chegando, andando sobre as águas, pede para ir encontrar com ele, vai, mas enquanto Pedro manteve o olhar fixo em Jesus, ele não afundou. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus para olhar o vento, as ondas do mar, o barulho da tormenta, ele naufragou, irmãos. Se nós pararmos para olhar para a dificuldade, nós não vamos vencer. Se Davi parasse para ficar olhando o gigante, ele ia correr. Ao invés de olhar para o gigante, enquanto o gigante vinha xingando ele, fazendo barulho com escudo, lança, espada e etc., ele estava procurando seixos, pedra de beira de rio, para poder derrubar aquele gigante. Rodou a fundo, não quis nem saber. Rodou e viu aquele gigante, que para muitos o gigante era uma ameaça, para ele era uma oportunidade, né? Testa gigante, pum, pedra, caiu por terra. Então, Deus faz assim conosco. Não olhe para o gigante, não olhe para a tempestade, não olhe para a dificuldade, olhe para Jesus. Às vezes tem um ente querido no hospital, o médico já chamou para despedir, já deu a última palavra, vai morrer. Ele está falando até onde ele enxerga, até onde a sua parca sabedoria chega. Mas a última palavra cabe a Deus. É Ele quem vai dizer se a pessoa vai partir naquela hora ou se não vai partir. Ou se partir, pode até trazê-la de volta. Ele é soberano para isso. Da mesma maneira, seus projetos, seus planos, que você já sepultou, Jesus vai trazê-lo de volta, porque Ele continua ao seu lado. Então Ele te chama para esta mesa, que é aqui o lugar de nós conversarmos. Pedro, quando negou Jesus, voltou a pescar, como eu disse aqui. Ele estava na sua atividade laboral, quando Jesus aparece lá na praia. Ele vendo que é Jesus, ele pula na água, porque estava nu, depois se cinge, sai da água. Quando chegam ele e os discípulos em terra, já tem um braseiro e o peixe em cima. Ali estava montado uma mesa, o braseiro virou mesa. E ali, ao redor daquele braseiro, naquela mesa de refeição, de comunhão, começou o concerto. Eu já preguei isso aqui em outra mensagem, mas só para lembrar que 2 vezes apenas no Novo Testamento essa palavra braseiro aparece. É no texto, quando Pedro nega Jesus lá no pátio da casa do sumo sacerdote, e quando no Evangelho de João ele acha o braseiro na praia com os peixes em cima e Jesus ao lado do braseiro. Então, são essas 2 referências, porque tratam da mesma coisa. Diante de um braseiro, Pedro negou. Então, diante de um braseiro, Pedro vai declarar a sua fé em Cristo. Diante daquele braseiro, ele praguejou e falou mentira, mas agora Jesus pergunta para ele,
3 vezes, Pedro, tu me amas? Então guarda as minhas, ou apacenta minhas ovelhas. Só que o amor que Jesus perguntou a Pedro, ele usa a palavra agapame, ou seja, o verbo agapau, que entendemos que é o amor sacrificial. Na verdade, irmãos, no grego koiné, que é o grego popular dos dias de Jesus, a palavra ágape e a palavra filéu têm o mesmo sentido. Mas aí alguns pregadores gostam de querer dar essa ênfase maior para botar mais um colorido nessa passagem, onde Jesus teria perguntado: tu me amas com amor sacrificial a ponto de morrer por mim? Resposta: eu sou teu amigo. Filote. Agapame? Não. Filote. E na terceira vez Jesus então pergunta: Pedro, filote, ele usa o mesmo verbo que Pedro estava usando com ele. Mas na verdade que era equivalente. Mas isso é uma outra discussão. E a grande saída de Pedro está aqui, ó, no Evangelho de João, capítulo 21, lá no versículo 17. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. Agora não é mais o agapa-me, é o filome. E Simão entristeceu-se por ter-lhe dito pela terceira vez: amas-me? E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus tem a conversa agora para encerrar: então apacenta minhas ovelhas. Vejam o que a comunhão produz. Jesus sabe quem é Pedro, e Pedro demonstrou saber que Jesus conhece essa informação. E constrangido pelo amor de Deus e pela sua falha pessoal, Pedro, agora arrependido, confessa a Cristo 3 vezes, mas na terceira vez ele diz: tu sabes, Senhor. Às vezes, irmão ou irmã que está me ouvindo, você foi acusado de uma coisa que você não fez. E todo mundo, talvez até a própria igreja, possa ficar contra você em alguma questão. E quando isso acontecer, principalmente se você for inocente, não fique, como diz o nordestino, aperreado não, chateado não. Jesus sabe o que você fez e o que você não fez. Descansa nisso. Você fez um ato pecaminoso, ele sabe. Ele peça perdão que ele vai te perdoar. Se você não fez nada demais, está sendo caluniado, descansa nele, ele fará justiça por você. A Bíblia diz na boca do salmista Davi o seguinte: há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus resiste ao soberbo, mas ao quebrantado, ao humilde, Deus abre seu coração. Se tem uma coisa que faz Deus mudar de atitude, se é que eu posso dizer isso, é um crente com o coração aberto, quebrantado. Por isso é tão importante a confissão. Pecou, confesse. Confessar para quem? Para o padre, para o pastor, para o irmão, para a irmã? Não. Confessar para Deus. Ah, mas Deus não sabe que eu pequei? Por que eu tenho que confessar? É que a palavra que está ali traduzida por confessar não é no sentido de você contar o que você fez. É no sentido de você reconhecer o seu erro. Assumir que você errou. Pequei. Pequei contra o Senhor e perante ti. É o que o filho pródigo fala: já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconheceu, ele se autorresponsabilizou pela sua atitude. Como ele se quebrantou, quedou aos pés daquele pai, o pai o perdoou. O mesmo acontece comigo e com você. Quando nós de coração reconhecemos o nosso erro perante Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos restaurar, como restaurou Pedro. Então é ao redor dessa mesa que isso acontece. Quando nos reunimos para a Santa Ceia, e a palavra de Deus diz: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Meus irmãos, não é porque a pessoa cometeu um ato antes da ceia, ou antes do dia da ceia, enfim, nem isso não. Porque para isso o versículo 28 daquela palavra, da passagem de Coríntios 11, 23, já diz:
em diante, né, lá no versículo 28, ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e então, ou seja, ato contínuo, tome a ceia. Não é examinar e não tomar, é examinar para achar o erro e pedir perdão a Deus. E Deus vai te fortalecer e você vai vencer aquilo. O comer e beber dignamente, como eu já expliquei muitas vezes aqui, é a pessoa não entender o que ela está fazendo na mesa de Cristo. Não entender o sentido da reunião comunal da Santa Ceia. Não entender que a verdadeira comunhão, o verdadeiro pão, é a massa de crentes com Jesus ao redor da mesa. Ou seja, o corpo de Cristo é formado pela união dos crentes entre si e com ele, que é o cabeça. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Aí tem gente que para de ir na igreja e diz em casa: eu sou a igreja de Cristo. Não, um tijolo não pode falar: eu sou o Empire State Building. Não, ele é só um tijolo que fazia parte lá, caiu, saiu fora e foi substituído por outro. Meu irmão, entenda, você sem a comunhão dos santos, você não é ninguém. Você é facilmente vencido. Então, quando nós nos reunimos nos nossos cultos para celebrar a Santa Ceia do Senhor, mais importante que os elementos pão e elemento vinho, que são apenas simbólicos, é o verdadeiro pão, que é feito de Cristo junto com nós. E nós, nessa comunhão uns com os outros e com Ele, formamos esse grande pão. É isso que temos que discernir. Então, se eu tomar Santa Ceia e tenho raiva do irmão, eu não estou em comunhão, eu desmembrei. Eu não estou formando uma massa homogênea, o corpo, o pão. Eu preciso me consertar com ele para depois eu vir à mesa da ceia. Aí eu vou compor uma unidade. Tomar Santa Ceia em casa, ou na cozinha, ou na parte de baixo da igreja, eu não vou dizer que não tem efeito, que isso aí é só Deus que sabe. Mas foge do propósito principal. Porque quando estamos juntos, temos que olhar um na face do outro. E se eu estou com raiva do irmão, como é que eu vou olhar ele e olhar a Cristo e participar do pão? Nossa visão é a visão de que Jean Calvino teve sobre a ceia. Tem 3 posições sobre a Santa Ceia. A transubstanciação, que é uma doutrina católica, que acredita que pão e vinho, apesar de não sofrer uma mutação na forma, mas depois que o sacerdote eleva a hóstia, eles passam a ter a presença física de Cristo nos elementos, tal qual está no céu. Não é isso que a Bíblia ensina. A posição de Lutero, que dizia quase igual, que depois de apresentado o pão ali, que Jesus está presente. Não, isso é a consubstanciação. Tanto os elementos estão ali, sacralizados, quanto Jesus está presente também, espiritualmente. Então, consubstanciação. Tem a posição de Zwingli, que é mais ou menos parecida com esta. Aliás, não é mais parecido com essa. É totalmente diferente dessa. Zwingli já dizia: é 100% memorial, é só simbólico. Nada aí tem um valor sacro. Mas aí vem Jean Calvino e diz: não, pão e vinho são os meus elementos. Depois de orado, não se transforma em nada. Continua pão, continua vinho. Ou seja, panis és et panis manebis, vino és et vino manebis. Mesma coisa. Porém, Cristo está presente pelo seu Espírito Santo mediante a nossa fé. Aí ele dá significado a esta reunião de ceia. Então, é isso que é discernir o corpo do Senhor. Então, meus irmãos, vamos guardar na nossa mente que Ele sabe quem você é. Então você não precisa se esconder dele, não precisa ter medo dele, não precisa se mascarar para ele. Só abra o seu coração, deixa que Cristo penetre na sua vida e transforme você numa nova criatura. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa nesse Natal, nesse Ano Novo, apesar de todo esse contexto de doença que está no mundo aí, ter a confiança que Jesus está ao seu lado, Ele conhece você e você tem o WhatsApp, o telefone dele, que chama-se oração. Então, leia a palavra de Deus, aprenda a palavra de Deus e ore para falar com Deus, que Deus, Ele está sempre ao seu lado. Deus te abençoe. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, te damos graças pela vida dos nossos irmãos. Que o Senhor possa, com essa breve mensagem, falar no coração daqueles que estão precisando de ouvir algo semelhante ao que foi dito aqui. Assim, ó Pai, confiamos nas Tuas mãos as nossas vidas, mais uma vez, e sempre agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E quanto a mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede todos de o mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e paz será convosco. Amém. Deus abençoe.